Nos anos 70, cientistas da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, estavam em busca de sinais de vida extraterrestre. Quando tiveram uma ideia, eles resolveram usar o radiotelescópio Big Ear apontado para o espaço, mais especificamente para a constelação de Sagitário. O objetivo era tentar captar algum sinal vindo de lá, algo que os ajudasse nessa busca por vida fora da Terra. Para grande surpresa deles, o radiotelescópio realmente conseguiu captar algo, sendo que, até hoje, ninguém sabe explicar o que era. Nesse vídeo, você vai conhecer o sinal WOW, o sinal extraterrestre mais enigmático que a humanidade já identificou. Apesar de recentemente os cientistas terem fornecido uma possível explicação para o sinal, a verdade é que ninguém é capaz de realmente comprovar nada, ou seja, há aqueles que apostam no contato de uma civilização alienígena. Mas antes de passarmos diretamente para os aliens, vamos entender melhor como essa história aconteceu. Voltando lá para o final dos anos 50. Vem comigo. Em 1959, cientistas da Universidade de Cornell apresentaram uma teoria que ficou mundialmente conhecida como janela do hidrogênio. Desde aquela época, os cientistas já sabiam que o hidrogênio é o átomo mais abundante do universo. E se nós sabemos isso, a expectativa é que qualquer outra civilização tecnológica do universo, cedo ou tarde, também já sabem ou ficarão sabendo dessa informação. Bem, mas o que isso significa? Bom, como o hidrogênio é abundante no universo, os astrônomos acreditam que, caso uma civilização inteligente queira mandar uma mensagem universal, eles escolheriam uma faixa, uma frequência, na qual o hidrogênio neutro emite naturalmente. Essa frequência funciona na faixa de 1400 a 1427 MHz. Os cientistas apelidaram essa frequência como janela do hidrogênio, ou então a região da água, uma espécie de trocadilho cósmico. Se queremos procurar vida, faz sentido escutar na frequência da água, já que a água é a base para a vida, pelo menos como nós conhecemos. Se algum alienígena lá fora quisesse nos mandar uma mensagem, seria esse o canal que eles provavelmente usariam, como se essa fosse a rede Wi-Fi do universo. E talvez você esteja pensando, mas e as interferências, André? Afinal de contas, satélites e lixos espaciais podem interferir nessa frequência? Não podem? Bom, na verdade não podem, pois é proibido. Pensando justamente nisso, a União Internacional das Telecomunicações, a UIT, criou um acordo global. A faixa de 1400 a 1427 MHz deve ser usada exclusivamente para radioastronomia. Rádios, TVs, celulares, satélites e até mesmo serviços militares são proibidos de funcionar nessa faixa, pois gerariam um ruído que poluiria qualquer sinal natural vindo do espaço. Claro, há algumas pessoas e serviços que acabam desrespeitando a convenção. Sempre tem, mas, de modo geral, podemos dizer que toda a Terra entrou no acordo e a maioria dos serviços evita essa faixa. Então, em 1973, a Universidade Estadual de Ohio passou a usar o seu radiotelescópio, apelidado de Big Ear, ou Grande Orelha, com o objetivo específico de olhar para os céus atrás de qualquer sinal de vida que indicasse inteligência. Desde a sua criação, o Big Ear tinha como principal objetivo procurar por vida alienígena e, após essa nova ideia, finalmente encontrou algum tipo de sinal que até hoje segue sem explicação plausível. O Big Ear estava apontado diretamente para a constelação de Sagitário, mas não por acaso. Trata-se de uma região com grande abundância de estrelas, uma probabilidade elevada de abrigar civilizações extraterrestres, pelo menos quando falamos em termos estatísticos. Assim, em 1977, 4 anos após o Big Ear estar em funcionamento, ele captou algo. Na noite do dia 15 de agosto, o astrônomo Jerry R. Ehrman, que na época trabalhava apenas como voluntário,
foi o primeiro a presenciar a descoberta. Jerry tinha como função registrar manualmente as impressões do radiotelescópio num papel. Nessa noite, ele viu a seguinte sequência: 6EQUJ5, a qual ele sabia indicar uma anomalia fortíssima. E por causa disso, ele anotou num papel. Uau! Esse uau foi apenas um sinal de surpresa de Jerry, né? Muita gente usa, a gente usa no dia a dia, que ele sabia estar presenciando algo incrível, mas o nome acabou pegando e até hoje essa mensagem é conhecida como sinal uau. Mas voltando à sequência que ele primeiro notou, o 6EQUJ5 significa o quê? Bem, essa sequência corresponde a uma forma codificada de registrar a intensidade de um sinal ao longo do tempo. A primeira coisa que temos de ter em mente aqui é que naquela época o Big Ear não tinha toda a tecnologia e as telas modernas que nós temos hoje. Todos os dados que ele registrava vinham impressos em folhas de papel com caracteres, sendo que cada um desses caracteres representava a força do sinal captado em relação ao ruído de fundo, o quanto ele se destacava do ruído de fundo. Funcionava mais ou menos assim. Qualquer um desses caracteres vinha na intensidade de 0 a 9. Isso representava uma intensidade fraca, um barulho não muito forte. Mas todas as intensidades acima de 9 eram registradas por letras, com a letra A indicando 10 e indo até a letra Z indicando 35, de A a Z, de 10 a 35. Sendo assim, quanto mais alta a letra na sequência, mais forte o sinal que foi detectado naquele momento. Tá, então, e no caso do UAU, como ele funcionou? Bom, quando Jerry viu a sequência 6EQUJ5, que apareceu por 72 segundos, isso significa que o sinal registrado atingiu um pico enorme e depois caiu. Primeiro ele começou com um sinal em 6, ainda pequeno, mas depois começou a subir para os caracteres representados por letras. E quando chegou na letra U, lembram da escala de A a Z, ele atingiu seu valor mais alto, cerca de 30 vezes o ruído de fundo, um valor extremamente elevado quando falamos em radioastronomia. Exatamente por isso, quando ele viu aqueles dados, Jerry só teve uma única reação: uau! Certamente um achado importantíssimo e, na época, fruto de muitas teorias. Mas antes de pularmos já para as teorias de aliens, há algumas coisas que devem ficar claras sobre o Big Ear, e principalmente sobre o tempo de 72 segundos. Esse tempo não foi a duração real do sinal, mas sim o limite físico de tempo que o Big Ear é capaz de observar uma única região. Ou seja, podemos ter captado apenas uma parte do ruído. Isso se deve ao fato de que o Big Ear não se move, ou seja, conforme a Terra segue na sua rotação, a parte do céu vista pelo Big Ear também muda. Sendo assim, mesmo que o sinal continuasse existindo por mais tempo, o Big Ear já não estaria mais apontado para a direção certa, ele teria mudado de direção, portanto não mais captando o sinal. Mas agora o grande detalhe aqui é que o Big Ear funcionava com 2 receptores, os quais juntos formavam um grande arco no céu, sendo separados apenas por alguns minutos de diferença. Isso significa que caso o sinal captado fosse realmente contínuo, ele deveria ter aparecido no segundo receptor do Big Ear. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o astrônomo Jerry Ehrman presenciou o primeiro receptor capturar o misterioso ruído por 72 segundos, ele esperou por alguns minutos até que o segundo receptor chegasse até a posição exata da fonte daquele som. Quando o segundo receptor chegou na posição e o som já não estava mais lá, isso acabou se tornando um dos maiores mistérios da astronomia. Será que o que capturamos foi apenas um sinal curto e pontual? Ou acabamos captando algo que não devíamos e, logo em seguida, a transmissão foi cortada? O sinal não apenas já havia desaparecido quando
o segundo receptor do Big Ear chegou até ele. Como também, até hoje, nós nunca mais conseguimos encontrá-lo novamente. E não por falta de tentativa. O Very Large Array, um radiotelescópio consideravelmente mais sensível que o Big Ear, foi apontado diretamente para a mesma região e também não pôde encontrar nada. Com isso, os cientistas acreditam que, seja lá o que fosse, um sinal único e que não está sendo mais transmitido naquela mesma região. Os que acreditam num contato alienígena ficam em dúvida justamente nessa questão, pelo sinal não estar mais lá. Afinal, se o sinal veio de uma civilização avançada tentando entrar em contato conosco, ele não deveria ter continuado por ali para que pudéssemos captá-lo novamente? Faz sentido. Nesse ponto, entra em cena uma outra hipótese, também muito famosa da astronomia, a chamada Teoria da Floresta Negra. Para os que não conhecem, essa teoria foi proposta pela primeira vez pelo escritor chinês Liu Cixin, como uma explicação do porquê nós ainda não termos conseguido entrar em contato com nenhuma outra civilização avançada do universo. Para entendermos esse conceito, pense apenas, primeiramente, que você está caminhando por uma floresta, ok? Porém, na escuridão da noite. É uma noite sem lua, sem estrelas e tão escura que você não consegue ver nem mesmo a sua mão diante do seu rosto. Mas, mesmo sem conseguir enxergar a floresta, você sabe, você sente que há mais alguém ali. Aliado? Inimigo? Bom, isso você não sabe. Apenas sabe que há alguém ou alguma coisa ali. Você arriscaria ser o primeiro a gritar numa floresta escura, mesmo sabendo que o que quer que esteja ali pode vir diretamente até você? Ou preferiria ficar escondido? Afinal, você não sabe se é algo benigno ou maligno. Bem, essa teoria proposta por Liu Cixin diz exatamente isso. Para ele, o universo está numa grande floresta negra, onde nós sabemos que há outras civilizações, mas não temos a menor ideia se elas são amigas ou não. E se ao procurarmos tanto por alguém mais nessa floresta, dermos de cara com uma grande ameaça, com algo que definitivamente não deveríamos ter encontrado? Então é justamente por isso que as civilizações mais avançadas, tecnologicamente, não entrariam em contato umas com as outras, segundo essa ideia. Elas têm medo do que podem encontrar. E se no momento em que demos de cara com essa transmissão, por apenas alguns segundos, quem quer que a estivesse transmitindo soube que nós a ouvimos, então tirou do ar no mesmo instante? Essa seria a teoria da Floresta Negra. A ideia de quem quer que estivesse transmitindo o sinal teve medo do que poderia descobrir. E justamente por isso, nós nunca mais conseguimos encontrá-lo novamente. Claro, no final do dia, isso não passa apenas de mais uma das várias teorias sobre o assunto. E os cientistas também não possuem uma explicação. Em 1994, o próprio Jerry Ehrman, o primeiro a ouvir o sinal, chegou a falar numa entrevista que deveríamos tê-lo visto novamente quando o procuramos 50 vezes. Algo sugere que foi um sinal originário da própria Terra, que simplesmente foi refletido num pedaço de lixo espacial. No entanto, com o passar dos anos, algo parece ter mudado em Jerry Ehrman, que em 2019, durante uma nova entrevista, declarou: "Eu estou convencido de que o sinal WOW certamente tem o potencial de ser o primeiro sinal de inteligência extraterrestre." Mas o que teria mudado nele nesses anos, para essa mudança de posição? Isso é algo que nós não temos como saber. O que nós sabemos é que, em 2024, alguns cientistas do Laboratório de Habitabilidade Planetária da Universidade de Porto Rico acreditam ter desvendado o mistério. Segundo eles, o sinal WOW foi apenas um fenômeno natural muito raro. Abel Mendes, principal cientista por trás desse estudo, alega que sempre teve um pé atrás quando ouvia alguém dizendo que o sinal WOW se tratava de um sinal alienígena. Ele sempre pensou que praticamente toda emissão estranha pode sempre ser explicada
como algum fenômeno astrofísico raro, mas totalmente natural. Pensando nisso, ele e a sua equipe foram atrás de respostas e, em agosto de 2024, publicaram o resultado de sua pesquisa, dizendo que o sinal captado lá em 77 era, na verdade, a explosão de uma estrela colidindo com uma nuvem de hidrogênio. O conceito não é tão complexo quanto parece, e eu te ajudo a entender melhor. Olha só, é comum que existam no espaço nuvens de hidrogênio muito frias, algo como uma enorme névoa flutuando ali na imensidão do espaço. Se nós quisermos entender melhor, segundo o que acreditam Mendes e sua equipe, uma estrela próxima a essa grande nuvem acabou passando pelo que ele chama de evento energético intenso, o que seria semelhante a um clarão solar, só que muito mais forte. Essa energia liberada pela estrela acabou atingindo a nuvem, o que fez com que os átomos de hidrogênio dela se agitassem e se alinhassem, liberando uma enorme quantidade de ondas de rádio. Podemos dizer que é um processo bem parecido com o de um laser, só que, em vez de uma luz visível, a nuvem liberaria sinais de rádio. Neste cenário, o Big Ear, lá em 77, acabou captando justamente esse estouro de rádio, essa emissão de energia, o que era bastante parecido com um sinal forte, repentino e misterioso. Bem, resumidamente, o que Mendes e sua equipe sugerem é que uma estrela tenha dado uma espécie de choque numa nuvem, e essa nuvem respondeu emitindo um clarão de rádio. Do ponto de vista da ciência, isso não seria algo impossível de ocorrer, apenas bem raro. Para que essa explicação seja aceita, porém, nós teríamos que considerar que o Big Ear, por puro acaso, estava apontado para o exato instante no céu em que a explosão de uma estrela colidiu com uma nuvem de hidrogênio. Esse tipo de fenômeno poderia, sim, acontecer em outros lugares do universo, mas sabe o que é mais incrível nessa hipótese? Nós nunca mais conseguimos captar nada assim, em nenhum outro lugar. Ou seja, os cálculos até confirmam a teoria, mas só nunca tivemos a sorte de registrar algo assim novamente. Essa hipótese segue sendo, até o momento, apenas mais uma hipótese. Ao ser indagado sobre a possibilidade de que o sinal venha de alguma civilização alienígena, Mendes respondeu dizendo que não, acho que não. O que começou como um uau pode terminar com mas claro, há vários que discordam dele, apontando que, para a hipótese dele se mostrar verdadeira, seria necessário um nível de coincidências absurdas. O próprio Michael Garrett, presidente do Comitê Permanente da Academia Internacional de Astronáutica, também não crê nessa hipótese. Ele diz: "Eu gosto dessa criatividade, mas parece um pouco artificial para mim." Além disso, há um outro fator que deve ser levado em consideração e que os adeptos da teoria alienígena sempre tocam: a constelação de Sagitário. Desde o início, você se lembra que o motivo do Big Ear estar apontado diretamente para aquela região não foi por mero acaso, mas sim devido ao fato dessa região ser muito rica em estrelas e sistemas planetários, como já tínhamos dito. Muitos cientistas concordam que, se formos procurar por vida fora da Terra, faz sentido que ela venha dessa região. Mas isso não é tudo. No dia 5 de setembro de 77, menos de um mês após captarmos o sinal UAU, os cientistas enviaram a sonda Voyager 1, contendo o registro da humanidade para essa mesma região. Nós não apenas captamos um sinal de lá, como também enviamos nós mesmos o nosso próprio recado para quem que tenha a sorte de interceptá-lo. Ao que tudo indica, de todas as civilizações que possam estar por aí, nessa grande floresta negra, nós somos a única que não vê problema em anunciarmos que estamos aqui para quem possa nos ouvir. Mas sabe o que é o mais surpreendente? Ainda há um novo capítulo nessa história. Nesse ponto em que estamos,
Qualquer um que se interesse pelos mistérios do universo está ciente da chegada do objeto interestelar 3I Atlas. A gente vem falando muito sobre isso, que vem de fora do nosso sistema solar e é esperado para chegar bem pertinho do nosso Sol logo agora no final de outubro. Apesar de estarmos monitorando, até o momento ainda há debates na comunidade científica sobre o que ele realmente é. Não está claro se ele é um asteroide, um cometa, ou, como alguns cientistas parecem crer, uma nave ou sonda espacial enviada para nos analisar. O que sabemos apenas é de onde ele vem, diretamente da direção da constelação de Sagitário. Isso mesmo, em 1977, nós captamos um misterioso sinal que ainda segue sem explicação. Pouco menos de um mês depois, enviamos uma sonda para lá, contendo todas as nossas informações. E agora, quase 40 anos depois, nós estamos recebendo a visita de um objeto interestelar vindo dessa mesma região. Apesar das coincidências, os cientistas seguem afirmando que não há nenhuma ligação entre o sinal UAU e a vinda do 3I Atlas. Pelo menos não num primeiro momento, sem maiores averiguações. Até então, o sinal fica sendo mais um dos vários mistérios do universo que seguem sem explicação.